Oi, eu sou Afrodite, psicanalista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Aurora do Conhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre um fenômeno que eu tenho certeza que vocês já passaram por algum nível. Quando, por exemplo, você começa a melhorar e as pessoas que costumavam ser seus amigos e estar te apoiando começam a desaparecer. Tem explicação e hoje nós vamos explorar um pouco esse fenômeno. E não é porque você mudou para pior, é porque você mudou para melhor, na verdade. E isso acontece tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista psicológico, tá? E eu quero também trazer para vocês como se fortalecer nesse caminho, porque se você parar de crescer só porque alguém disse que não é legal, você não vai viver a plenitude da sua luz. E é isso que nós vamos trazer à tona aqui hoje. Mas primeiro entender por que que isso acontece. Olha, primeiro nós vamos olhar para energeticamente. Quando você começa a mudar, a sua frequência ela muda, ok? Conversamos sobre isso no vídeo passado. Se antes você vibrava em dor, em repetição, em escassez, havia pessoas e ambientes que estavam em sintonia com essa vibração, tá? Mas quando você começa a se curar e se conhecer, a se fortalecer, o que antes fazia sentido de você continuar fazendo, agora de repente não faz mais. É como uma roupa velha que não serve mais, por mais que você tente vestir. É assim com a energia passada. E sabe, isso não é arrogância, isso é evolução. Você não rejeita as pessoas, você apenas não vibra mais no mesmo lugar que elas. E é por isso que naturalmente elas se afastam ou você se afasta. É como uma dança invisível no campo energético, sabe? E o impacto psicológico que isso traz tem uma perspectiva. As pessoas ficam intrigadas quando você melhora, porque na verdade a sua melhora está trazendo a estagnação delas à tona. Enquanto você decide caminhar, algumas pessoas só vão preferir ficar paradas. E quando alguém escolhe um movimento, ela incomoda quem insiste na imobilidade. E é como se no inconsciente a sua mudança fosse um espelho mostrado, sabe? Tudo aquilo que o outro poderia fazer, mas não faz. É o que eu disse. Nós, na maioria dos relacionamentos, estamos lidando com a sombra dos outros, né? E ao invés de inspirar muitos, algumas pessoas preferem se ressentir daquilo que elas estão vendo, da luz, do espelho que você está mostrando que elas não têm coragem de viver. Isso, eu quero trazer aqui um trechinho sobre o que Jung fala sobre a sombra, que existe uma razão psicológica ainda para o ressentimento. A gente vai olhar bem a fundo isso. É porque a sua luz geralmente desperta a sombra do outro. Carl Jung já dizia que cada um de nós carrega de um lado oculto feito de tudo aquilo que negamos e que nós não aceitamos em nós mesmos. Então, tudo que você não nega tem um lado oculto que fica ali, só aparece quando geralmente aparecem pessoas espelhos que têm coragem de viver alguma situação ou de ter algum tipo de comportamento que você não tem coragem. E quando vem essa retaliação em sua direção, não é porque você fez algo errado, mas é porque a sua luz ilumina a escuridão, que eles ainda não querem olhar. E essa dor, eles preferem projetar em você em forma de afastamento, em forma de crítica, em forma de silêncio. No fundo, eles não rejeitam vocês. Eles só rejeitam a parte que neles mesmos eles não ousaram despertar. E é necessário ter isso, porque às vezes você vai ser muito maltratada, mas quando você consegue entender que você está sendo apenas um espelho, é mais fácil de você manter a sua energia, né? Não é que você seja rejeitável, não é nada pessoal. Eu acho, do ponto de vista psicanalítico, é que a sua evolução se tornou um lembrete doloroso para quem ainda não se permitiu evoluir,
sabe? E por isso, precisamos de cada dia nos fortalecer na nossa companhia. Celebre o seu caminho que você já trilhou até aqui. Compreenda também que a solidão, aparentemente, é só uma etapa dessa transição, que mais à frente você vai encontrar pessoas que também escolheram evoluir e estar na mesma sintonia que você. Elas vão ressoar de uma forma bem profunda. E é muito bom quando você tem esse tipo de relacionamento, sabe? Não sacrifica a sua luz para caber na sombra de ninguém. Esse é o meu conselho para vocês. Porque quando as pessoas se afastarem, porque você está crescendo, não desanima. Apenas entenda que esse é o preço da transformação. É o caminho natural de quem escolhe viver de forma plena. E lembre-se, continuar crescendo, mesmo que sozinho, é o que vai te levar para encontrar a sua verdadeira tribo. Foi assim comigo e pode ter certeza que vai ser assim também com você se você estiver passando por esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque no fim, a sua luz nunca vai deixar você. A sua luz nunca vai te deixar só. É ela que vai estar sempre te guiando. Até aqueles que também escolheram seguir outras coisas, seguir exemplos de fora, mas eu acho que a forma mais bonita que a gente pode ter de tratar a si é ouvir a sua intuição. Porque quando você está em contato com a sua intuição, você não tem medo, porque ela te dá coragem e você consegue sentir quando é um caminho certo e quando é um caminho errado. Se tenham como a sua maior companhia, não se abandonem por nada nesse caminho, porque quando você começa a melhorar, você vai perder algumas amizades, mas acredita, é por um bem maior. E se a pessoa que está se ressentindo com a sua melhora preferir sair da sua vida, vê isso como uma forma, como um agradecimento até, porque você está tentando melhorar e não é sendo puxado ou ficando em comportamentos que vão te diminuir, que vai fazer você crescer e trazer o progresso a si mesmo, né? Nós temos o autoaperfeiçoamento, que acho que é o sentido da vida, é você conseguir trazer e melhorar cada vez mais as coisas em si que precisam de melhora. O papo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por toda a atenção que eu recebo de vocês, muito obrigada pelo carinho. E se você é novo aqui no canal, se inscreva. Sempre então estou aqui trazendo algumas dicas sobre essas relações interpessoais, né? E como estar navegando por elas. Até a próxima!